Eu estava assistindo um programa e a apresentadora estava no Rio, e eles falando Muita gente começou a gravar. uns 2 dias atrás. Aí ela falou, aqui no Rio está nevando, 19 graus. Isso, os paulistas está bem abaixo disso. Então, a gente vai dar início à nossa conversa, né? Boa noite para todos, todas e todos. A gente está muito feliz de estar na companhia de vocês, né, para poder discutir um tema tão importante, né? Eu sou Odila Braga, eu moro em Uberaba, para as pessoas que estão fora, Uberaba no Triângulo Mineiro, certo? Eu sou uma professora aposentada do Estado, sou psicóloga e sou aposentada da rede de saúde estadual também. Olha só quem recebemos, o nosso arcebispo, Dom Paulo Mendes Peixoto. É uma honra ter o senhor aqui. Muito obrigada. A gente, então, atualmente, gente, eu fiquei alguns anos também na rede até aposentar, né? Na rede pública, especialmente na área de saúde mental. Fiquei 2 mandatos no Conselho de Psicologia e atualmente eu estou no nosso Sindicato das Psicólogas e Psicólogos do Estado de Minas Gerais. É, a, quem está promovendo essa conversa aqui hoje é um grupo formado basicamente de educadores, né? Educadoras e educadores, que se chama LER, Liga Educar é Resistir. Então, esse grupo foi se organizando. De início, estávamos reunidos no Comitê de Luta da Educação, já desde o ano passado, durante a campanha, e esse grupo foi se organizando para estabelecer, para discutir, para debater e para pensar ações necessárias, né, no campo da saúde mental aqui na cidade e para fazer um debate também sobre questões da educação no Estado e questões nacionais. A gente queria pedir para vocês fecharem os microfones para não dar essa microfonia, né? Então, gente, esse grupo, ele tem feito debates em torno disso, estamos empenhados também da gente conseguir eleger bons conselheiros e conselheiras tutelares, que é um processo que está próximo, né? E discutir também todas as questões relativas ao campo da educação. Então, esse tema que a gente está trazendo hoje, que é a garantia de direitos das crianças e adolescentes e o contexto escolar atual, né, é o que a gente vai tentar focar, e para isso a gente vai ter 2 companhias importantíssimas aqui. A gente já quer agradecer demais, né? Eu já estive com a Deise, discutindo questões específicas da militância da Deise, né? Vou apresentar vocês duas, né? No movimento pela proteção integral de crianças e adolescentes, que acabei descobrindo, a Deise, né? E eu estava no conselho ainda. Então, a gente veio fazendo esse tema, eu estava comentando antes da gente entrar aqui com vocês, que a gente já passou vários problemas em Minas Gerais relacionados a esses temas, que esse movimento que a Deise participa e lidera também, tem a Deise à frente. Então, já tive a oportunidade de estar com a Deise mais. E a Tanani, eu fui fazer contato com a Tanani através da Maíla, que é a presidenta atual da ASPSI, que é a Associação de Assistentes Sociais e Psicólogos Brasil, né? É a representação nacional da ASPSI. Então, já vou falar um pouquinho delas para a gente não delongar muito, né? A Deise César Franco Bernardi, ou Bernardi, eu sempre fico na dúvida,
Ela é psicóloga judiciária do TJ de São Paulo, é mestre em psicologia social, pós-graduada em antropologia da infância, né? 2 pontos, a voz e a vez das crianças. Especialista em psicologia jurídica no enfrentamento às violências contra crianças e adolescentes. Atualmente, ele está presidindo o NECA, que é a Associação de Pesquisadores e Formadores da Área da Criança e do Adolescente, que é um organismo mais de estudos acadêmicos, né? Depois a Deise pode falar melhor sobre isso, né? Mas eu conheci a Deise dentro do Movimento Nacional Pró-Convivência Familiar e Comunitária. Então, são muitos espaços que ela está ocupando em diferentes frentes, né? Ela atualmente é conselheira do CONANDA, é membro do grupo gestor desse Movimento Nacional Pró-Convivência Familiar e Comunitária, que é um tema, assim, a mim me instiga muitíssimo, por causa dos problemas que a gente já viveu em Minas, né? E a Tanani, que eu conheci através da Maíla, presidenta da ASPC, ela mora na nossa cidade, de Uberaba. Ela trabalha no estado de São Paulo, aqui na divisa com Minas Gerais, mas ela mora aqui. E nós já fizemos muitas coisas juntas também. E ela está nos dando o prazer de ter indicado a Tanani, que é assistente social do TJ de Pernambuco, e também do Ministério Público de Pernambuco. Então, a gente vê aqui que tem uma diversidade geográfica também nessas representações. É Tanani Frederico dos Reis, ela também é mestre em serviço social pela Universidade Federal de Pernambuco, e ela compõe e faz parte dessa diretoria da ASPC Brasil, que é a Associação de Assistentes Sociais e Psicólogos, na sua representação nacional, né? Então, eu queria só deixar colocado umas pequenas questões, provocações, e já vou passar para a Deise iniciar, lembrando as pessoas para colocar nome e o e-mail no chat, que através dessa informação é que os certificados vão poder ser enviados, certificados de participação para você. Então, não se esqueçam, colocam o nome e o e-mail de vocês no chat. Tá? Então, a gente vai fatalmente falar desse sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, né? Que é entendido como uma integração entre vários sistemas, né? Sistema de justiça, a saúde, segurança pública, assistência social, os conselhos tutelares, a comunidade escolar, né? E outras instâncias públicas, governamentais e da sociedade civil que constituem essa rede, né? Então, a gente vai ouvi-las para ver de que forma que a gente pode pensar esse fluxo, né? Tendo nessa complexidade aí no meio as escolas também, né? E saber que visão que vocês têm desse fluxo, né? Que é se ele está adequado, se ele está menos invasivo, se ele tem sido benigno, digamos assim, porque são coisas, a gente lida nesse espaço da proteção, né? Nesse sistema de garantia de direitos com situações muito complexas e traumáticas. Então, eu queria ouvir vocês, né? Como que vocês veem dentro desse sistema as intervenções que podem ser feitas, aí cada uma a partir da sua experiência. Então, eu já queria passar a palavra para a Deise, para ela compartilhar conosco esse tempo. Quando a gente estiver chegando no seu tempo, eu te aviso, tá bom, Deise? Tá ótimo, Odila, obrigada. Grande prazer, eu que agradeço. Para mim é uma honra estar com vocês duas aqui. A Lê também agradece muitíssimo e a presença de todos vocês.
Muito obrigada. É uma honra ter sido convidada para poder estar nessa roda de conversa, pensando o quanto é necessário, nesse momento do país, a gente recuperar a possibilidade da troca de ideias, da construção coletiva de alternativas e de saídas para um processo de retomada do Brasil na sua, na sua democracia, na sua possibilidade de garantir direitos, né? Quando a Odila me convidou para essa conversa, ela me disse da preocupação da gente, que nós deveríamos estar tendo nesse momento, com a eleição dos conselheiros tutelares, que são um dos elementos, um dos organismos que faz parte do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, né? Então, se a gente, pegando um pouco a sua pergunta, Odila, vamos pensar esse sistema de garantia de direitos organizado em 3 eixos: o eixo da proteção, o eixo da defesa e o eixo do controle da efetividade de direitos. O sistema de garantia de direitos ele é uma decorrência do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Constituição Federal, quando se define que a criança e o adolescente são sujeitos de direitos e que têm prioridade absoluta nesses direitos. Então, quando a gente organiza esse sistema, e o CONANDA, através da Resolução 113, faz isso, ele organiza por quê? Para que a gente possa trabalhar de acordo com o próprio estatuto, de uma maneira articulada, de uma forma intersetorial, de uma forma interdisciplinar, pensando na incompletude institucional, ou seja, o quanto nenhum sistema, isoladamente, nenhuma organização, nenhuma instituição sozinha dá conta de garantir a proteção integral de crianças e adolescentes. Então, acho que a primeira provocação, né, do nosso dia é o que é essa garantia de direitos das crianças e dos adolescentes. Que direitos nós estamos falando? Nós estamos falando de direitos fundamentais, né? Estamos definindo a criança como um sujeito que tem todos os direitos do adulto, mas tem direitos especiais em função da sua idade, em função da sua fase peculiar de desenvolvimento. E uma das instituições mais importantes nessa fase de desenvolvimento infanto-juvenil é exatamente a escola, né, como uma instituição onde o direito à educação deve estar sendo exercido. E pensando a educação de uma forma ampliada, como Paulo Freire nos ensinou, né, a educação como uma construção coletiva em que a criatividade e a participação da criança e do adolescente devem ser molas motrizes do ensino. Acho que a gente está vivendo no país, vivemos agora recentemente, uma série de violências contra as escolas, né? E essas violências contra as escolas colocaram em xeque que lugar a escola está ocupando na vida das crianças e dos adolescentes. Então, se a gente retoma o que a lei nos traz como um sistema integrado, articulado, onde a criança tem prioridade absoluta, e quando a gente pensa quais são todos esses direitos, e o direito à educação é um deles, né? A gente vai observar também que os direitos são complementares entre si. Então, se eu não tenho, e se eu não garanto um direito fundamental, por exemplo, da convivência familiar e comunitária, eu posso ter garantido a escola, mas posso não ter garantido a educação. Então, é diferente ter acesso à escola e ser educado, no sentido de ter acesso a uma educação livre e que leve a criança e adolescente a se sentirem pertencentes à escola. E, nesse momento em que a escola pública vive, né, um desenho de ensino muitas vezes de difícil compreensão diante da rapidez com que as informações estão sendo hoje transmitidas. Então, hoje, um adolescente, uma criança, um jovem, ele tem acesso a uma quantidade de informações e, para selecionar essas informações, ele precisa de muita ajuda. E o que nós vemos na escola? Nós vemos um professor que tem a sua tarefa, que é a tarefa primordial de qualquer país, que é investir na educação. A gente vê um profissional que não está sendo valorizado, que não é respeitado na sua competência, na sua importância de formação da cidadania.
Então, nós vivemos um momento desse país em que, ao invés das escolas serem colocadas como um lugar privilegiado de cuidado, ele foi colocado como um lugar onde a violência podia acontecer. E isso não aconteceu por acaso, né? Isso não aconteceu por acaso, é importante que a gente veja isso, né? Porque ter um compromisso assim, intransigente com a defesa de uma escola pública exige que a gente pense não só que ela tem que ser gratuita, mas ela tem que ser de qualidade e comprometida com o enfrentamento das violências, com a proteção e a segurança das crianças e os jovens. Na medida em que eu coloco a escola em situação de violência, eu coloco a escola em xeque. No momento em que eu tenho projetos de lei no Congresso Nacional, tentando nos colocar como prioridade o ensino domiciliar. Não é por acaso que a escola é atingida, né? Porque na medida em que eu quebro a confiança de que a escola é um lugar protetivo, que a escola é um lugar de crescimento, de desenvolvimento humano, eu coloco em dúvida a necessidade das famílias terem seus filhos nas escolas. Isso, gente, é uma pedra angular para a gente chegar naquilo que é o mais terrível, que é imaginar que a criança deixa de conviver com os coetâneos, com as outras crianças, para se socializar, para aprender a diferença, para aprender a lidar com todas as pessoas, adultos e crianças da mesma idade, de idades diferentes, de cores diferentes, de religiões diferentes. Então, o que a gente observa? Que esse fenômeno da violência, ele não vem isoladamente, ele não vem sozinho, né? Ele vem trazer um recado, e um recado que apareceu numa creche em Blumenau, quando o Machado mata 4 crianças, sob um comando que vem através de uma mídia, né? Então, vejam que situação é essa, uma situação em que a vida ela passa a ser tratada como alguma coisa desprezível. Matar ou morrer, tanto faz. Neste lugar, é um momento da gente se perguntar como é que a escola está integrada com a rede e o território. O território onde a escola está é um território que abrange a escola como um elemento aglutinador. Eu tenho a participação da família na escola, eu tenho a participação da comunidade na escola. Os alunos que estão nessa escola são alunos que podem falar o que pensam. Os professores que estão nessa escola são professores que podem se reunir, discutir, criar, inventar, ou não. Que lugar que o Conselho Tutelar tem ocupado, né, dentro desse espaço, desse território onde a escola está localizada? Ele é alguém que só recebe as denúncias de evasões escolares, de ausências de crianças e adolescentes nas escolas, ou ele é um parceiro que conhece o território a ponto de buscar soluções para problemas cotidianos e sociais, ao invés de judicializar todos esses problemas? Então, quando nós pensamos na escola como um território onde um espaço de aprendizagem, de socialização, de inclusão social, de incentivo à pluralidade, ao respeito e à diversidade, nós precisamos pensar também que essa escola precisa ensinar às crianças e aos adolescentes seus direitos. Seus direitos não significa dizer que a criança e o adolescente, né, que é o que vem imediatamente, ela tem tantos direitos, mas cadê seus deveres, né? Será que a criança consegue ter espaço para poder se observar, se ver, se sentir e ser um cidadão do presente? O que a educação tem trazido para que essa criança possa descobrir suas aptidões, seus interesses, a sua vontade de transformar o mundo, de conhecer a si mesmo, de lidar com as suas próprias dificuldades numa escola que seja não só acolhedora, mas também uma escola que ensine a autonomia do pensamento, a autonomia da criação. São desafios cotidianos que, quando a escola é atacada, coloca todos a pensar. As famílias a pensarem, meus filhos estão seguros nessa escola?
os professores a pensarem, eu estou seguro, e como que eu asseguro as crianças e os adolescentes sobre a minha responsabilidade? Que nesse momento de tanta violência, qual foi o papel que os conselheiros tutelares ocuparam? Eles estavam próximos? São algumas perguntas para um debate, para uma roda de conversa, onde a gente possa pensar a educação pública como direito e a gente pensar o ambiente escolar como um lugar de uma educação crítica, um lugar onde a gente possa pensar a possibilidade de incentivar a participação democrática, tanto das famílias quanto da comunidade escolar, sendo imprescindível um trabalho pedagógico que seja focado na educação crítica, da mídia e do combate à desinformação. Quanta desinformação, né? Acabou de sair, hoje, um manual de como lidar com as notícias, os fake news, a respeito das violências contra as escolas. E dizendo, de uma maneira muito clara, o quanto a gente precisa estar alerta a esses ataques, porque eles estabelecem um clima de medo e de insegurança, o que prejudica a criação de um ambiente garantidor de direitos. As manifestações violentas revelam as tensões que existem quando o espaço público encontra-se em situação degradada, empobrecida, devido a questões econômicas do país e à falta de incentivo e de valorização das escolas. Também que a gente precisa lembrar que o fenômeno da violência, ele é um fenômeno complexo e multideterminado, que se encontra presente de uma forma sistemática em sociedades de extremas desigualdades econômicas e sociais como a nossa. Lembrar que o termo violência às escolas é usado para contextualizar os ataques direcionados à instituição escolar. O fenômeno das agressões tem, na verdade, como alvo, como locus, a escola, tanto em sua estrutura física quanto a sua comunidade escolar que a compõe. Esses ataques à escola e esse fenômeno da violência, que é multicausal, nos leva a pensar na necessidade da psicologia nas escolas, que é uma determinação muito como que diz, muito que acabou de acontecer há pouco tempo, mas ainda não se equalizou em todas as escolas do país, e como para que a gente possa considerar o quanto a violência impacta de forma preocupante a vida e o desenvolvimento saudável das crianças, adolescentes e jovens, e reforçar o importante papel da psicologia nas escolas, o de promover ações de restauração das relações sociais estabelecidas ali, de modo a construir um ambiente escolar que seja de fato democrático e promovedor de respeito aos direitos individuais e coletivos. Penso também que existem algumas etapas de trabalho a ser feito numa situação como essa. A prevenção à violência é um deles. A prevenção da violência tanto na escola quanto na família, quanto no território. A necessidade da integração da rede de proteção, o quanto esse fenômeno de ataque à escola não é só a escola, é o que a escola significa nesse território e na nossa sociedade. E, portanto, a ação ela precisa ser em rede, articulada, conjugada numa diretriz que seja comum, que é conjugar, em nome da cultura da violência, a gente cultivar a cultura da paz, né? E também pensarmos nas respostas e pós-venção em casos de violência, ou seja, nos casos em que já aconteceram a violência, como atuar. Pensar também que essa cultura da violência, ela se instaurou de tal forma e ela é tão alimentada através dos meios midiáticos e através dos meios digitais, que nós precisamos ter o cuidado de como é que você educa o aluno para ser crítico em relação à informação que ele recebe. Se ele recebe um jogo em que ele tem que matar alguém, como é que ele lida com isso? Como é que isso pode ser lidado de uma forma preventiva e de uma forma restaurativa nas escolas? E uma outra coisa que eu gostaria de dizer
é que a gente sabe que o cotidiano da escola é afetado por todas as dimensões da vida social e das relações entre as pessoas. Portanto, os alunos trazem para a escola situações de violência que eles vivem no território, na sua própria família. Muitas vezes com a automutilação, com as tentativas de suicídio, ou com um comportamento extremamente agressivo em relação ao diferente, ao outro, que ele não entende, não compreende e não aceita. Então, uma educação que pensa na transformação da participação social e democrática precisa partir do aluno que está ali, daquela pessoa que traz para dentro da escola a sua vivência, muitas vezes uma vivência de muita pobreza, e pobreza não só monetária, econômica, mas desigualdades transversais, de gênero, de etnia, de idade, de raça, de tal forma que, se os professores não tiverem sensíveis, os supervisores, os diretores, unidos numa mesma direção, esse professor se torna uma pessoa extremamente fragilizada e impotente diante de um conjunto de crianças, muitas vezes sem rumo, né? Outras vezes, gente, existe o rumo, mas é um rumo que a gente não compreende, que a gente não entende, e que a gente precisa compreender e entender. Porque esse rumo, na verdade, ele vai se fazer a partir das interações. E quando nós falamos em cultura da paz, nós estamos falando na possibilidade do afeto. Nós estamos falando da responsabilidade de uma escuta qualificada do outro, de uma interação onde o outro cabe em mim, para que eu possa caber no outro, né? De tal forma que a única saída para uma situação de extrema violência e de escolas que foram tão fragilizadas, tão desacreditadas por uma mídia que faz do sofrimento um espetáculo, né? Que nós precisamos reconhecer, que nós precisamos reconstruir o lugar do afeto, o lugar da alegria, o lugar da construção de alternativas onde esse aluno possa participar e dar a sua contribuição para a mudança dessa cultura. Na medida em que ele se sente fora, ele se coloca fora. Então, vamos lembrar das profecias autorrealizadoras, né? Se eu entro na escola acreditando que o dia vai ser ruim, ele não será bom. Se eu olho para um aluno e acredito que ele não vai aprender, ele não irá aprender. Mas se eu entro na escola pensando que esse dia pode ser melhor, porque eu vou encontrar pessoas que estão comigo, talvez a gente possa encontrar alunos que sejam parceiros, companheiros e pessoas criativas a ponto de transformar a sua própria realidade. Colocando o professor no seu lugar, no lugar de um educador, daquele que pode transformar o mundo, né? Ninguém, nenhum de nós aqui é o que é sem ter tido um professor, sem ter tido alguém que confiou na sua possibilidade de aprender. Então, é só um aquecimento para o nosso debate, para a nossa roda de conversa, pensando e agradecendo a oportunidade. Muito obrigada, Deise. A gente se põe a pensar na própria condição das escolas, né? As escolas em si, né? Como elas podem responder a tamanha responsabilidade, né? Se ela está inserida numa comunidade sem direitos, né? Direitos de toda ordem. E isso, é claro, né? Isso se reflete lá dentro. Então, por isso que me preocupa muito a gente poder trazer para essa conversa a questão desses fluxos, né? Porque os problemas, eles são detectados em vários pontos desse sistema dessa rede de proteção, pode ser em qualquer lugar, né? E a gente tem uma ideia de fluxo, né? Mas, assim, eu venho do campo da saúde mental, então a gente tem um enfoque por aí, né? Eu acho que a gente tende a olhar isso, mas eu acho que cada um do seu ponto na rede, um professor dentro da escola, um conselheiro, essa articulação, azeitar essa máquina de proteção não é uma tarefa fácil, né? Ela
a gente vai ouvir um outro ponto aqui da rede, olhar um outro ponto de vista, que é o que a Tanani vai trazer para nós, né? A partir do olhar de ação dela, que é o judiciário, né? É nesse ponto que ela está, no Ministério Público, no judiciário, que recebe em algum momento, né? Isso daí é uma das coisas que eu gostaria de ouvir também, né? E só fazer um comentáriozinho aqui dos conselhos tutelares, que eu vi no artigo, sabe, Tanani, da Jus Brasil, e falando lá dos conselhos tutelares, né, que é um órgão muito importante para zelar dos direitos da criança e do adolescente, só que no artigo eles se perguntam, né, por que os conselhos tutelares, então, são vistos de forma errada, né? Eu colocaria errada, talvez, entre aspas, né? Ou seja, como um órgão assim, mais repressivo, um órgão de repressão, um órgão, entre aspas, da segurança pública, porque, de modo geral, ele é visto assim, né, como um braço da segurança pública, ou ligado à assistência social, né? Então, achei interessante essa pergunta que eles fazem, por que o Conselho Tutelar é enxergado dessa forma? Mas agora eu queria ouvir, passa a palavra para a Tanani, para ela falar desse lugar que ela ocupa no judiciário, acolhendo esse tipo de demandas. Está com a palavra, Tanani. Muito obrigada por Obrigada, Odila. Obrigada. Menina, eu achei a fala da Deise maravilhosa, né? Acho que ela traz para a gente várias coisas. Eu acho que esse começo, né, que ela traz, que ela trouxe, né, dessa necessidade de reconstrução, eu acho que talvez, de fato, a escola tenha sido uma das instituições mais aviltadas nesses últimos anos, né? Inclusive a ponto da gente chegar num pensamento de desconstrução para dentro e para fora das escolas, né? Pensando não só nessas propostas, por exemplo, do homeschooling, mas também pensando no esvaziamento da função política da escola. Não dá para a gente pensar que a escola é só esse espaço que vai pegar e ensinar português e matemática para as pessoas, porque ela é essencialmente um instrumento político, ela é um espaço político, um espaço de debate, um espaço de construção, um espaço de, vamos dizer assim, de aprendizado do ser, né, no sentido de que você está ali, né, os seus anos de escola lhe permitem desenvolver o que você vai ser durante a sua vida, né, no sentido de você desenvolver suas habilidades, aptidões, mas não estou falando só da técnica, né, falo também do processo de relação com os outros. Então, acho que tanto a escola quanto os sujeitos que estão nessa escola, e aí falo sobretudo dos professores, o quanto eles foram desacreditados nesse processo, né, nesses últimos anos, sobretudo, no sentido de esvaziar, inclusive, não vou dizer a sua autoridade, mas, assim, o sentido, né, de ser essa pessoa que tem esse papel de facilitação desses processos de aprendizado, né, de como foi também contestada e esvaziada, né, aquilo que é mais caro para que facilita os processos de que põe em discussão as questões que precisam ser trabalhadas. E aí, quando a Deise traz essa questão da violência, né, ela fala sobre a violência, eu acho que a gente pode pensar nessa discussão sobre a violência a partir de várias perspectivas. Eu acho que essa é uma violência fundamental do processo de desconstrução, de tentativa de desconstrução, né, da escola, e a gente teve aí, né, nesses últimos 4 anos, um Ministério da Educação que poderia ser chamado de Ministério da Deseducação, no sentido de tudo que fez para, né, fazer retroceder muito, né? Não estou dizendo que agora a gente está no vivendo o melhor dos mundos, porque a discussão, por exemplo, sobre a mudança do ensino médio está posta, que precisa também ser, né, precisa ser aprofundada essa discussão, porque ela não pode ser só instrumental, mas me faz pensar, tudo que Deise pontuou, me faz pensar numa série de questões, e aí eu queria voltar, né, eu queria focar nessa questão da violência, que eu acho que, né, pensando nessa violência original, mas que não é a única violência, que perpassa ou que atravessa a escola das mais diferentes formas, né? Você, aqui, recentemente, está em pauta na Assembleia Legislativa aqui em Pernambuco, uma discussão para que as crianças tenham acesso à merenda não só às 10 da manhã,
mas que elas possam ter a merenda assim que chegam na escola, ter 2 momentos, né, de ter acesso à alimentação, porque essa é a realidade das crianças no contexto de extrema precarização da condição de vida, que já era muito precária, mas que se agudizou, né, no contexto de pandemia. Então, são dessas crianças, sobretudo, que a gente está falando, e dessas violências que se colocam para além, né, da ameaça da bomba na escola, né, dessa invasão de escolas também por sujeitos, né, que vão lá e tem um foco muito preciso, muitas vezes, em relação às mulheres. É como se a escola, nesse momento, tivesse catalisado todas as, sei lá, todas não, mas uma grande parte das violências que atravessam as nossas existências há muito tempo. Então, falando da violência, né, eu acho que talvez essa experiência da violência da pobreza e da violência da construção de políticas muito rasas e muito insuficientes, né, para dar conta das necessidades, né, de quem está na escola, talvez essa seja uma violência fundamental para a gente dar conta, porque isso atinge e atravessa todo mundo que está lá, né, o aluno que vai com fome para a escola, o professor o professor e a professora, né, que estão assoberbados de turmas e de aulas, e que como é que você de fato facilita esse processo se você está nessa coisa toda, né, em que o tempo do trabalho ele é tão, como é que eu posso dizer, tão tomado de tanta coisa, como é que você constrói os processos educativos se você está assoberbado de milhões de aulas para dar, de milhões de trabalhos para fazer. Então, acho que tem tantos aspectos para tratar nessa questão, e aí, nessa relação com o judiciário, me parece que 2 temas, né, parecem, assim, se evidenciar, né, ou se colocar de uma forma mais destacada. Uma, quando a gente fala das violências que são praticadas contra crianças e adolescentes, e tem na escola o seu local de revelação, e eu acho que ter isso é uma coisa muito sintomática, no sentido de que se tem essa possibilidade da revelação das violências na escola, é porque, em alguma medida, ou de uma forma muito significativa, com toda a dificuldade e precariedade, essa escola é vista ainda como um espaço de confiança, né, de vínculo de confiança em que uma determinada criança ou um adolescente, né, é motivado, de alguma forma, se sente seguro, né, para revelar situações de violência, por exemplo, de violências que sofre em casa. E aí eu estou falando, sobretudo, das violências, né, da violência sexual, estou falando da violência física, né, que pode ser, né, que é evidente, mas que também vai demandar aí da escola uma intervenção, uma iniciativa no sentido, né, de que essa violência seja interrompida. E um outro aspecto, aliás, vou destacar 3 aspectos. O segundo aspecto, pensando aí na escola, pensando nos adolescentes, por exemplo, que cometem atos infracionais, né, e que muitas vezes eles não têm na escola esse espaço de acolhimento. É engraçado quando a gente fala das violências, que assim, a depender de quem seja o sujeito que está envolvido nessa violência, a gente tem uma postura mais ou menos condescendente, né? Mais ou menos acolhedora. Se é a criança que está sofrendo violência, a gente vai e cuida. Mas se é o adolescente que, de repente, cometeu uma violência, é uma pessoa que vitimizou outra, mas sendo ele um adolescente, se ele está nessa situação do cometimento de ato infracional, ele também foi vitimado em algum momento, né? A gente precisa pensar também nessa perspectiva, e que a gente não tem a escola aí tão receptiva para acolher esse adolescente. E aí, um terceiro aspecto que eu queria trazer, que talvez nesse primeiro e esse segundo aspecto, né, quando a gente trata da questão da violência, é a perspectiva do que a gente tem para esse ano, colocada pelo Conselho Nacional de Justiça, né, que é o órgão máximo, vamos dizer assim, o órgão, né, que regula o judiciário, de ter decretado o ano de 2023 como o ano da justiça restaurativa nas escolas. Eu acho que é uma coisa para a gente pensar. Eu, pessoalmente, sou um entusiasta da justiça restaurativa, mas acho que a gente precisa botar cada coisa no seu canto, né? Quando essa perspectiva, por exemplo, né, da construção de uma sociedade sem violência, eu me inquieto no sentido de perguntar assim, como é que, de fato, é possível constituir uma sociedade sem violência se esta sociedade ela é violenta desde a sua raiz, e esta violência se expressa de muitas formas, em muitos lugares, e acaba, né, se materializando na escola de formas que vão, né, que a gente pode ler como bullying, né, ou pode ler, por exemplo, como racismo, ou pode ler na própria dificuldade do estabelecimento dessas relações, de uma postura acolhedora da escola de uma forma geral, em relação às demandas, né, de seus alunos, pensando aí em algumas coisas bem específicas. Então, acho que e isso tem
isso se coloca num processo de trocas, né, que vão tanto rebater no judiciário, né, e a gente vai ver, por exemplo, a gente tem essa questão do CNJ colocada aí, 2023 como o ano da justiça restaurativa, ou seja, de uma outra perspectiva de justiça que não se articula muitas vezes com o que a gente tem objetivamente na escola. O que é que a gente tem objetivamente muitas vezes? De situações de violência que se colocam, cuja resolução, né, cuja resolução buscada é, por exemplo, chamar a polícia, né, para denunciar o adolescente, né, e esse adolescente, né, obviamente precisa ser responsabilizado, mas será que essa seria a alternativa? Né? Então, me parece que esse contexto da escola, um contexto de muitas contradições, né, nesse sentido, como tudo que existe no mundo, né, uma contradição presente, né, que a gente precisa, de repente, construir outros caminhos, né, inclusive nesse processo de relação com as instâncias que fazem parte aí do SGD, que Deise bem trouxe, né, que estão lá compondo esse eixo da defesa e da responsabilização. Então, quando, por exemplo, o judiciário se coloca nessa perspectiva de tentar construir com esta instância outras possibilidades de conversa, né, outras possibilidades de relação, no sentido de, sei lá, dar outros encaminhamentos, aquilo que é tão presente na escola, a gente tem, de forma reiterada, processos, né, que, à primeira vista, se colocam como por intolerância, né, a gente vê, por exemplo, um aluno que deu uma boneca com cabelo de bombril para a professora, como isso é violento, mas, da mesma forma, você tem educadores que, de repente, não conseguem ter aquela mesma afinidade, ou aquela mesma proximidade, ou a mesma disponibilidade, por exemplo, com crianças e adolescentes pretos. Não é verdade? Isso, a gente não tem essas coisas se colocando, então, acho que quando a gente traz essa discussão, pensando, né, na escola, tá, a escola como esse contexto de contradições, mas a escola também como um poço de possibilidades, no sentido de como é que a gente, de fato, estabelece outras possibilidades de intervenção que não sejam as mesmas e que possam, ao mesmo tempo, tanto reforçar, né, tanto resgatar, vamos dizer assim, eu acho que talvez essa não seja a palavra, mas vou usar essa palavra porque não me vem outra na cabeça, resgatar o prestígio da escola, no sentido de ser, de fato, esse espaço de construção, não só do conhecimento, mas de um espaço de construção efetivamente, né, de relações que possam ser pautadas em outros princípios e valores que não sejam simplesmente, né, de uma determinação, de uma autoridade que se perde nela mesma, mas no sentido de como é que a gente constrói outros processos. E eu acho bastante interessante, né, nós termos quase 40 pessoas aqui para discutir isso, né, interessados em discutir isso. E como é que a gente pode, né, e aí aproveitar, de repente, esses aspectos que se colocam, às vezes, até casualmente, como o próprio chamamento do CNJ, né, de que o judiciário tem uma relação com as escolas, né, de uma outra forma que não seja simplesmente a exigência, por exemplo, de matricular um aluno numa determinada escola, um aluno que está cumprindo, por exemplo, uma medida socioeducativa em meio aberto, que precisa daquela matrícula para, em algum momento, ele ter a sua medida extinta. Né? Como é que a gente estabelece com o judiciário uma outra conversa que não seja só essa da exigência, mas que seja, de fato, a construção de um outro, né, de uma outra conversa, de uma outra relação. E aí a gente vai vendo que é um jogo, né, de claro e escuro, um jogo de contradições, em que, ao mesmo tempo que se põe isso, as exigências, elas também se colocam, e elas, muitas vezes, a contestação dessas exigências, ela é sequer considerada, né, aquela velha máxima do judiciário. Cumpra-se, né? Cumpra-se. Então, como é que se cumpre? Então, até mesmo, eu fico pensando que até mesmo essa questão do CNJ, né, de decretar, combinou com as escolas isso, de decretar o ano de 2023 como o ano da justiça restaurativa, o que a gente pode pegar de bom nisso, né? Ao mesmo tempo que esse, de repente, pode ser um aspecto positivo, eu acredito que seja, por outro lado, uma outra demanda do judiciário que pode vir a acontecer, se é que já não está acontecendo, que diz respeito, por exemplo, a apropriação, vamos dizer assim, dos processos de revelação de violência que se colocam na escola. Isso está regulamentado numa legislação específica, né, que é a Lei da Escuta Protegida, né, que está regulamentada, por sua vez, pelo Decreto 9603 de 2018, e que coloca de uma forma muito
precisa, quais são as intervenções que a escola deve fazer, né, diante da revelação de uma situação de violência. E aí, por mais que isso se coloque, isso, né, esteja evidenciado na lei, ou colocado na lei, como algo que não tem, por exemplo, uma relação direta com a produção da prova, né, me preocupa, por exemplo, como é que este judiciário, né, do ponto de vista da sua caracterização autoritária, né, assim, coercitiva, como é que ele não pode, de repente, demandar de qualquer educador que ouviu essa criança ou essa adolescente sobre uma situação de violência, como é que ele, de repente, será que ele não vai chamar este educador para dizer lá na audiência como é que foi essa revelação, quais foram os termos dessa revelação, e aí um outro ponto que se põe a partir disso, sendo vocês, educadores das escolas, que eu tenho certeza que muitos de vocês já tiveram essa experiência, né, em razão de alguma atividade que foi feita na escola, né, ou sei lá, pela revelação de fato espontânea de alguma criança ou de um adolescente, ser procurado para, né, ter evidenciada para falar sobre a situação de violência e como agir diante disso, né? Nessa perspectiva protetiva, como a Deise bem pontuou, né? Como é que a gente age nessa perspectiva protetiva, na qual importa, né, o que está em jogo é, de fato, esta proteção, e não, de repente, né, a possibilidade, por exemplo, de ser demandado para, a partir daí, ser enredado num jogo, né, numa trama judicial que não tem nada a ver com cuidado, que não tem nada a ver com essa ação educadora, facilitadora da escola. Então, essa relação, né, esse caminho, né, que conecta judiciário e escola, e aí, pensando também nesse outro sujeito que está aí necessariamente, que é o Conselho Tutelar, porque ele vai aparecer, seja como esse ente que vai mediar, de repente, muitas vezes, a matrícula na escola também, ou que vai ser o que deve ser acionado no caso da revelação de uma violência. Então, é impossível não considerar o conselho, é impossível não considerar essa ponte também que tem que ser fortalecida com esta instituição. E que a Odila colocou, né, desse artigo, falou sobre esse artigo que ela leu na Jus do Brasil. Odila, eu acho assim, o conselho talvez tenha sido uma das criações mais geniais colocadas no Estatuto. Mas o que a gente tem visto, né, o que a gente tem acompanhado nos últimos anos, não sei, sobretudo nos últimos anos mesmo, é meio que uma instrumentalização desse espaço, né, e assim, não só uma instrumentalização, mas também a ocupação, né, de pessoas que, de repente, uma ocupação por pessoas que, de repente, parece não ter muito consolidado o próprio sentido do sistema de garantia de direitos, de ter consolidado o entendimento dessas crianças e adolescentes como sujeitos, né, dos mais diferentes direitos, né, titulares dos mais diferentes direitos. Então, eu acho que não dá para pensar, e assim, uma coisa que me deixa também inquieta, né, pensando no Conselho, é o tamanho da responsabilidade que o Conselho adquiriu desde o ano passado, quando a Lei Henri Borel ela foi promulgada, né, a gente teve aí, quase dobraram as competências do Conselho Tutelar em relação à questão do enfrentamento, né, da violência. Então, de repente, se a gente tem, por exemplo, um espaço como esse, né, em que, por exemplo, há um entendimento restrito sobre violência. Então, de repente, aquilo que foi revelado na escola, a escola fez o que lhe cabia, que era fazer a comunicação ao conselho, e quando essa comunicação chega no conselho, de repente há um entendimento de uma leitura mais restrita da violência. O que vai acontecer a partir daí? Então, acho que esses sujeitos é como se eles tivessem que se fortalecer mutuamente e entender essa relação que existe entre eles, né, no sentido de que esse caminho de enfrentamento da violência, ele não pode ser comprometido, né, por algum tipo de precarização ou de um entendimento restrito que qualquer um desses tenha. Então, eu falo do conselho dessa forma, mas também falo do próprio judiciário, falo né, da própria escola. Se a gente pensar na existência dessa legislação que eu mencionei, onde essa legislação ela se apresenta, né, a 13431 de 2017, ela se apresenta como a lei da escuta protegida. É ela que fundamenta, por exemplo, no judiciário, a escuta judicial de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Ela que fundamenta, por exemplo, aquilo que no passado a gente chamava de depoimento sem dano. Eu, pessoalmente, tenho inquietação, pessoal e profissionalmente tenho inquietação com essa legislação, porque me parece que a proteção que ela advoga fica muito restrita ao momento da escuta desta violência.
como se nada que vem antes ou nada que vem depois importasse. Então, por exemplo, essa criança que sofreu uma violência e que eventualmente relatou essa violência na escola. Então, essa proteção ela precisa ser pensada não só naquele momento da escuta, no sentido da escuta especializada, né, da revelação dessa violência, mas como é que essa escola lida com o depois dessa criança, né, nesse espaço? Como é que essa escola, por exemplo, se articula com esse conselho ou com a própria equipe, sei lá, do judiciário ou do Ministério Público, para dizer, olha, essa criança não é hora ainda dela ser escutada, talvez nem seja o caso dela ser escutada, né? Tentando ampliar um sentido de proteção, né, que transcenda este momento da fala sobre a violência, né? Até porque, assim, pensando um pouco na experiência mesmo prática, né, eu trabalhei durante quase 10 anos numa vara de crimes contra crianças, e o que eu percebo é que aquela situação de violência é uma situação, mas não é a única situação, tudo que vem depois, desde o processo, por exemplo, da notificação dessa violência na delegacia especializada, né, a produção antecipada de prova, o processo correndo, quanto tudo isso, né, quanto tudo isso por si só é violento, mas parece que acaba sendo desconsiderado ou secundarizado, quando o que importa é dizer, olha, a gente vai ouvir tal criança ou tal adolescente, né, que sofreu uma violência. A mesma coisa, se essa escuta, né, se a gente está falando dessa escuta primeira, que acontece no momento da revelação, eu sei que o meu tempo acabou, Odila, vou só fechar aqui, só para fazer esse link com a escola. Então, por exemplo, acho que, né, pensando nessa questão, sobretudo dessa violência revelada na escola, né, acho que cabe a gente pensar o que é que nos cabe, o que é que cabe aos educadores fazer diante disso, né? O que é que cabe aos educadores fazer diante disso? Como é que a gente colabora para a ampliação dessa criança, pensando que ela vai voltar para casa, que ela vai ser demandada pelo judiciário, que ela vai ser demandada, talvez, a falar sobre isso em outros espaços. Então, fica esse questionamento. Encerro minha fala com esse questionamento. Gente do céu, o leque de questões vai se abrindo cada vez mais, né, à medida que a gente vai conversando. Eu queria aproveitar e ler algumas questões que foram colocadas aqui no chat e também lembrar vocês que a gente começa agora um debate aqui entre a gente, né? O chat fica aberto, mas para facilitar, vocês podiam clicar na mãozinha, que aí a gente vai trazendo para vocês comentarem, se por ordem, né? De vocês forem clicando aí. A Célia Rodrigues, ela falou o seguinte: a evasão escolar é muito grande e creio que isso ocupa muito o Conselho Tutelar. E quando precisamos do Conselho para atender um abuso sexual, não obtemos resposta. Eu acho que tem um pouco a ver com isso que a Tanane traz, né? Desse acúmulo, e inclusive com essa nova legislação aí que está sendo proposta, a Rigorel, né? Que parece que tudo se acumula em cima desse espaço incrível, que é um espaço assim, que representa todos os aspectos da comunidade, né? Tudo aparece numa escola. Então, só que a solução ela é comunitária, né? A escola é um dos dispositivos de uma comunidade. Então, a gente, para poder dimensionar bem isso, né, a questão dos direitos das crianças e dos adolescentes, a gente teria que pensar no meio onde a gente vive da forma mais ampla possível, né, para saber como intervir como cidadãos, né? Não, cidadãs, não só como professores, né? Antes de tudo, como cidadãos e cidadãs. A Silvana coloca o seguinte: os conselhos tutelares, em geral, não possuem condições logísticas e humanas reais de trabalho. Cabe ao poder público, de fato, colaborar para que os conselheiros tenham condições adequadas para atender às demandas da população. Eu queria só deixar uma... Gente, pode escrever aí, é só levantar a mãozinha que a gente vai chamar vocês para
abrir a palavra para quem quiser fazer um comentário, uma pergunta, colocar uma situação, problematizar a partir do que colocar, ou da experiência, né, de cada um, para a gente enriquecer o debate nosso aqui. Uma coisa que me preocupa, Deise, Tanani e pessoal, é a questão das redes de atenção psicossocial, sabe? Porque eu venho dessa área, e, assim, em vários textos, né, textos, inclusive, da nossa área, assim, das nossas organizações, como o nosso Conselho Federal e os nossos conselhos regionais também, e outras organizações políticas, sindicatos, etc., que são espaços de luta por direitos, né? Mas eu queria focar aqui na questão das redes de atenção psicossocial, por exemplo, a atenção primária, os CAPs, onde tem várias crianças que são atendidas também, né? E outros espaços de atenção em saúde mental. Então, para mim não fica assim tão claro, né? Eu nunca fui conselheira, mas não só para conselheiro, eu acho que para nós, de modo geral, qual que é o lugar exatamente quando você se depara com uma situação de ausência de direitos? Que eu vi, por exemplo, num texto que é responsabilidade, acho que no próprio ECA, né? Que é responsabilidade dos pais, da família, a alimentação, mais isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo outro, com relação aos seus filhos, né? E às vezes os próprios pais estão passando fome, ou às vezes nem teto tem. Então, eu queria ouvir você, como que esses direitos podem ser atendidos de uma forma mais orgânica, sabe? Isso que a Tanani trouxe, que é a justiça, a tal da justiça restaurativa, se alguém perguntou para os cidadãos o que é justiça primeiro, se a nossa luta não começa por aí, porque professor tem tudo a ver com estimular e provocar processos de cidadania, né? Eu acho que o educador faz muito isso. Então, eu gostaria de ouvir vocês sobre esses pontos que o pessoal colocou aqui, a Célia, a Silvana, né? E em que momento que uma escola, um CRAS, ou um postinho, né, ou uma rede de atenção psicossocial vai, de fato, acionar um conselho, né? Até que ponto ela vai tentar, pelos seus próprios recursos, abordar aquela situação, qual que é o limite, qual que é o momento onde essas organizações oficiais, como os conselhos tutelares ou o próprio judiciário, têm que entrar em cena, né? Onde é que o cidadão vai reclamar judicialmente ou vai acionar um órgão com essa competência, como é um conselho tutelar. Não sei se está claro, assim, a minha dúvida, porque é um limiar tênue, né? A gente está falando de direitos, e todos nós, meio que, não temos todos os direitos. Imagina quem está em situações mais precárias que nós, né? Aí vou passar para vocês, voltando aqui no chat. Gente, fique à vontade, tá? A gente está aqui para debater. Quer falar, Deise, Tanani? Odila. Eu, Pode falar, eu, pode falar. vocês fizeram uma provocação importante, que assim, a gente começou falando do sistema de garantia de direitos e falando do lugar do Conselho Tutelar nesse sistema, né? A Tanani falou que essa foi uma das maiores criações do Estatuto da Criança e do Adolescente, e a origem da ideia do Conselho Tutelar, ela vem, na verdade, através de um conceito de comunidade, ou seja, pensar o conselheiro tutelar como alguém que faz parte de um território e alguém que é significativo nesse território, que o conhece e sabe buscar elementos e forças dentro da própria comunidade para resolver determinadas questões. Mas, ao longo da história, entre a criação, na década de 80, 90, né, dentro do processo constituinte
de saída de uma ditadura e de construção de uma democracia, nós vimos, de fato, o Conselho Tutelar ir perdendo um pouco a sua autenticidade, até porque, quando ele foi criado, em 1990, nós não tínhamos ainda a Política Nacional de Assistência Social, que é de 2004. Então, muitas das funções que inicialmente eram pensadas para o Conselho Tutelar, elas foram diluídas, distribuídas nessa rede, né? Principalmente quando você pensa no SUAS, no Sistema Único de Assistência Social, quando você pensa que toda a prevenção do rompimento de direitos, de violação de direitos, vem pela assistência social, mas a assistência social como núcleo de uma rede de atendimento, que vai estar articulando todas as outras políticas. Quer dizer, a gente não pode, em função da pobreza, em função da violação de direitos, pensar que a assistência social vai dar conta de tudo de uma forma absoluta e sozinha. Então, quando que a gente aciona o Conselho Tutelar? Quando, de fato, há uma violação de direito e o Conselho Tutelar tem uma possibilidade de aplicar medidas administrativas que são anteriores à medida de acolhimento, que é uma medida máxima e que precisa ser extraordinária e aplicada apenas em casos extremos, que é o afastamento da criança da sua família, né? Aí você falou, olha, a criança muitas vezes tem seus direitos de alimentação, de sobrevivência violados, não pela família, mas pelo Estado, porque a família também não tem esse acesso. Então, vejam que o Estatuto, ele traz a tríplice responsabilidade. Ele vai dizer que é a família, a sociedade e o Estado, não é só a família. Então, quando eu tenho uma família que está negligenciada e abandonada, eu não posso acolher, afastar essa criança como se essa família fosse a violadora de direitos. Pelo contrário, dentro da Política Nacional de Assistência Social, esta família é que precisa ser acolhida e precisa ser assistida, ter o direito ao acesso a todo o apoio necessário para que ela possa sair dessa condição de miserabilidade. Mas, né, embora essa seja a dimensão, inclusive, da nossa Constituição, que vai falar que tem como eixo central a dignidade humana, né, nós temos, na verdade, um sistema capitalista, né, um sistema que se mantém a partir da exploração do trabalho e do acúmulo do capital. Então, o que acontece nessa sociedade que nós vivemos hoje, né? A gente vai naturalizando as desigualdades sociais, como se fosse, entre aspas, natural alguns terem tanto e a maioria não ter nada, né? Então, essas diferenças, essas desigualdades, elas vão se manifestar em todos os espaços sociais. A Tanani falou brilhantemente disso, com uma clareza absoluta, no sentido de dizer, de uma evidência, né, de que é na escola, nós vamos trazer todas as questões que estão sendo vividas naquele território por essa população, né? Aí você disse, como que se resolve isso? O Conselho Tutelar tem como ajudar a resolver isso? Tem, na medida que ele conhece esse território e que ele é aquele que deveria ter maior número de informações organizadas para levar ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança, que tem a tarefa de pensar e de, inclusive, utilizar o orçamento do Fundo Municipal para ter programas de atendimento que sejam complementares à política pública, ou seja, jamais o Conselho Municipal vai utilizar o fundo para fazer aquilo que é a função do Executivo Municipal. Mas existem alternativas que precisam ser criadas. Por exemplo, eu vou dar exemplo de um programa. Nós poderíamos ter no município um programa que a gente chama de guarda subsidiada para família extensa. Esse programa de guarda subsidiada significa que, ao invés de eu separar a criança da sua família natural, eu vou procurar dentro da família extensa a possibilidade daquela criança permanecer e não ser acolhida, mas eu preciso que essa família tenha condições mínimas para fazer isso. E essas condições mínimas passam pela questão econômica e passam pela questão do acompanhamento e da orientação. Então, se eu tenho um programa de família de guarda subsidiada para famílias
extensa, eu tenho uma diminuição do número de crianças acolhidas. É só um exemplo para dizer, e como é que eu posso desenvolver esse programa? Eu posso começar pelo CMDCA, e isso se tornar uma política pública, né, municipal, a partir de uma lei municipal. Mas é tudo isso para dizer o seguinte, quando nós estamos falando que a articulação do sistema se dá nos 3 eixos, na promoção, na defesa e no controle social, nós estamos falando da importância desse controle social, né, que é exercido pelos conselhos paritários, onde eu tenho a possibilidade da sociedade civil se manifestar, da sociedade civil pensar e influir na definição da política pública e na própria lei de diretrizes orçamentárias. Quer dizer, assim, nós não temos orçamento, vejam, gente, nós tivemos no governo anterior um corte de 90% para os SUAS. Imagina o que significa isso, em termos de cada município que não recebe o repasse para poder fazer manter os convênios onde as crianças estão. Isso é um exemplo de uma situação extrema, né? Então, como que a gente pode falar de cultura da paz, de justiça restaurativa nas escolas, quando a gente não pensar a escola como um lugar que está no meio de um território, como você bem disse, que vive todas as contradições. Todas as contradições sociais estão sendo traduzidas nas relações da própria escola, né? Então, eu acho que é uma contribuição aí para a gente continuar o debate. Bom, eu queria, antes de passar para a Tanane, comentar, ler aqui o que o Filó deixou aqui no chat, nosso amigo Orfilo Fraga. A própria ideia de escola é preciso ser modificada. O papel do professor está sendo massacrado diante dessa nova transformação invisível que se impõe. Além dos baixos salários, o professor agora trabalha para Big Techs, numa privatização de atividades escolares que marginalizam e sobrecarregam o professor. E a escola, como espaço de crescimento e exploração do aluno, tem sido abandonado por uma vertente mercadológica. Com certeza. Daí a questão do ensino médio, que está fazendo uma consulta pública nesse momento, que nós temos que participar. Uhum. Está aberto aqui o pessoal que está sempre chamando a atenção para essa consulta pública. Tanane. Olha, eu ia comentar também a fala que você acabou de ler, né, do Orfilo Fraga. Eu achei muito interessante isso, porque eu acho que pontua, vamos dizer assim, a base, né, de tudo isso, que é essa desigualdade. A gente vive numa sociedade capitalista, ainda é uma sociedade capitalista dependente, subordinada a outras, né, outros países capitalistas, né, aí que globalizam outros. Assim, né, eu acho que, como tem um autor no serviço social que fala dos processos de barbarização da vida, e acho que a gente está vivenciando, acho que se inscreve exatamente nisso, né, vamos dizer assim, desse exaurimento de qualquer possibilidade que o capitalismo pudesse dar de alguma coisa minimamente, vamos dizer assim, de dignidade para as pessoas, porque são processos de exploração cada vez mais intensos, né, e que, assim, acabam colocando para a gente muitos desafios, porque nesse contexto, né, olhando para nós como trabalhadores, eu acho que esse é um aspecto também importante da gente pensar quando a gente fala na educação, nas escolas, né, dos trabalhadores, né, de como tem sido rechaçada, né, a luta dos trabalhadores pela melhoria das suas condições de trabalho. Então, né, se a gente pensa, né, nesse contexto dessa agudização dessa exploração, né, do fomento de uma educação que não é nem só instrumental, é assim, muito, não é só instrumental nem alienadora, não, é assim, é desconsiderar, é como se dissesse assim, olha, eu vou ter formação, 2 tipos de formação. Para as pessoas pobres, eu vou ter essa formação. Para as pessoas que não são pobres, eu vou ter essa. É como se, e aí essa história do próprio ensino médio, né, dessa coisa que ficou estranha, que você pode tanto ter uma disciplina para aprender a fazer doce, né, porque eu já vi coisas nesse sentido, até ter outras disciplinas aí que, será que você fica se perguntando, de fato, essas disciplinas permitem a esses sujeitos, né, se constituírem como tal,
porque essa condição de sujeito, né, de você se ver como um sujeito, talvez seja aquilo que mobiliza a gente para dizer assim, peraí, tem alguma coisa errada. Eu preciso, né, encontrar outros que também estão nessa mesma condição e a gente precisa, né, fazer os enfrentamentos que sejam necessários. E aí, pensando nesse contexto de barbarização da vida, né, e, por exemplo, como é que isso chega, ou como é que isso se expressa nessa relação judiciário-escola, eu fiquei me lembrando, Odila, uma conversa que eu tive há mais ou menos uns 2 meses com uma colega, que trabalha na vara aqui de Recife, na vara responsável pelos processos de destituição do poder familiar. E ela tem colocado como isso tem sido presente, né? Processos de destituição do poder familiar, que, segundo, se a gente vai olhar para o estatuto, né, não pode ter como foco, vamos dizer assim, a condição material daquela família de cuidar da sua prole. Mas efetivamente é isso que acontece. Então, assim, o que é que significa de fato a negligência? Aí a gente, né, quando a gente olha, né, faz essa ponte judiciário-escola, a gente tem os educadores, né, das crianças pequenas, sobretudo, né, da educação infantil, você está lá, a criança vem suja, ou a criança vem, né, maltratada, no sentido de estar, sei lá, desnutrida, mal cuidada, mas qual é de fato a condição dessas famílias de cuidarem das suas crianças? E aí você vê que o processo, né, que a intervenção que se coloca não é uma intervenção sobre o Estado, né, é uma intervenção que se coloca sobre a família, né, num processo de responsabilizar essas famílias. E aí, quando a gente olha quais são as famílias que a gente atende na escola, são as mesmas famílias que a gente atende na assistência, são famílias, né, que tem a única figura feminina, a única figura adulta, muitas vezes é a mãe, ou no máximo a mãe e a avó e alguma tia, né, porque é das mulheres ainda esse cuidado, se a gente pensa, né, no contexto ainda de patriarcado, é das mulheres essa responsabilidade. Então, você tem alguma coisa que se evidencia, ou que se mostra, né, pelo menos na sua superficialidade, como negligência ou como maltrato, e você precisa se perguntar, é de fato negligência ou maltrato, ou é alguma outra coisa? Né? Não estou dizendo que não exista negligência e maltrato, não estou dizendo isso. Existe negligência e maltrato. Existem situações de violência, outras que não sejam só essas, né, que estão aí relacionadas às questões estruturais. Mas parece que, né, você tem um Estado aí, né, e aí pensando no judiciário, sobretudo, como essa instituição que está dentro desse eixo da responsabilização e da defesa, quem é que é punido nesse processo todo? Né? É a família ou é quem dá causa a essa situação de precarização? Então, acho que são coisas para a gente pensar, porque eu acho que o olhar da escola é um olhar importante, porque muitas vezes a escola vai ser demandada para saber, né? Vamos pensar numa situação de crime contra a criança, sei lá, de abandono de incapaz, ou de violência, ou de negligência, em que é muito possível que a escola seja demandada a se manifestar. Né? Como é o trato dessa criança, no sentido, né, de qual é o suporte, qual é a assistência que ela tem. E aí, se essa escola, por exemplo, se essa escola, ou se esses educadores estão, vamos dizer assim, apropriados, né, de uma visão restrita de cuidado, ou de uma percepção que, de fato, coloca nas famílias a responsabilidade única de proteção e cuidado das suas crianças e adolescentes, é muito possível que uma determinada situação de desproteção ou de violação, ela se amplia ainda mais, né? Porque, de alguma forma, os profissionais, eles acabam também tomando esse papel do sujeito que vai dizer a verdade sobre a situação. E o judiciário, sendo esta instituição da prova, né, vai buscar exatamente isso, vai buscar exatamente dizer, olha aí, né, aconteceu ou não aconteceu a violência, né, e se aconteceu, de quem é a culpa? Então, acho que a gente precisa também pensar, né, nessa relação que se estabelece com o judiciário nesse contexto, e aí eu vou falar de novo, vou remeter de novo a minha fala para essa coisa que me inquieta e que eu acho que deveria estar no horizonte de todo mundo, né, nessa como é que a gente lida, né, com esses processos de revelação da violência na escola, no sentido de que isso não seja, em algum momento, alcançado pelo braço longo do judiciário e apropriado como mais alguma coisa que vai compor, por exemplo, uma prova no processo judicial, né, que esvazia completamente o sentido de proteção que a própria lei dá, né, que seria prover esse cuidado imediato a quem precisa nesse momento da revelação. Então, acho que são muitas coisas que são ditas, e aí, em relação ao direito, no que você falou, Adila, me lembrei de um
me lembrei de uma coisa que eu li num livro que eu gosto muito, um livro chamado Invisibilidade Perversa, que trata de como é que os adolescentes são visibilizados, os adolescentes pobres, né? Como é que eles adquirem visibilidade? É pela violência, né? Então, assim, tem uma parte no livro em que a autora vai falar sobre direitos, e ela menciona uma pesquisa que foi feita no Rio, que perguntava para as pessoas moradoras de comunidade o que são direitos humanos. E a fala de uma pessoa que respondeu, eu acho que tem muito a ver com o que você disse. Ele disse assim: direitos humanos são todos aqueles que eu não tenho. Então, a gente está vivendo nesse contexto, né, desse esvaziamento, não é nem só esvaziamento do conceito, mas o esvaziamento né, de como é que da impossibilidade, quase impossibilidade da objetivação disso, né, de você ter legislações, né, que bem ou mal ainda estão aí, por exemplo, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que tem resistido, né, 30 anos resistindo, mas que a gente sabe que é algo que está ali sempre no foco da contestação, né, que diz, agora ninguém mais pode bater em criança. Ninguém nunca pôde bater em criança. O Estado só vem reafirmar isso, por exemplo, né, mas eu acho que a gente precisa estar muito atento de entender que a legislação só ela não vai dar conta. A gente tem uma legislação que diz, que coloca da previsão de assistentes sociais e psicólogos na escola. O que significa isso? Qual é o papel do assistente social e do psicólogo na escola? Né? Porque se for também para ficar dizendo que a culpa é da família numa situação, né, numa determinada situação, então acho que precisa repensar. Acho que a gente precisa ampliar, né, esse contexto, essas percepções, e precisa, né, estar trabalhando muito articulado no sentido de saber, de fato, qual é a competência de cada um, e de num território, né, como é que a gente pode, de fato, estabelecer essas vinculações. Eu não sei se faz sentido isso que eu estou dizendo para vocês. Faz sentido? Totalmente. Eu achei interessante essa imagem que você usou, o braço longo do judiciário. Eu acho que o que a gente tenta evitar é de que situações venham a, como dizer, constituir provas, né? Desnecessariamente, antes que outros recursos tenham sido utilizados. Porque eu acho bem assim, desesperador, pensando em cada ponto dessa rede de proteção que vocês citaram. A Deise falou, inclusive, dos conselhos da assistência social, conselhos municipais, né? O papel, projetos e questões que podem ser levantadas, mas eu penso também no pessoal que está nos CRAS, né? No serviço da rede de atenção psicossocial, que geralmente, em vários tipos de situação, poderiam ou deveriam ser os primeiros a ser acionados, né? Como você disse, essas pessoas elas estão em vários pontos dessa rede. Elas estão na escola, elas chamam a atenção na escola, mas elas também estão despertando a preocupação em outros lugares que elas frequentam, na vizinhança, às vezes num posto de saúde, ou às vezes elas estão frequentando um CAPS, né? Então, são coisas, a falta de direitos, eu acho que realmente chama atenção. Eu não sei se é o caso da gente pensar se em cada ponto onde a gente estiver, para evitar que a gente tenha braços longos excessivamente, na medida certa, né, braços amigos, em vez de braços longos, para a gente não avançar, né, com um olhar muito míope sobre a ausência de direitos, que é geral, que a gente tenha mais autonomia, que a gente tenha mais coragem, para mais criatividade, mas principalmente autonomia, porque em cada ponto da rede aí a gente vai ter que ter a coragem de fazer certos enfrentamentos, né? E aí a rede passaria a funcionar, porque realmente todos esses lugares são angustiantes, né? Eu queria passar para o Filó, que ele levantou a mão. Sim. A minha fala é no sentido de que a gente procure compreender, primeiro, a escola, dentro de uma ideia de escola, porque a gente já está com muita rede armada em cima da escola, né? Toda essa rede de proteção, toda essa rede de intervenção, e a gente não está pensando na escola mesmo.
O menino entra na escola, o que ele tem que ter primeiro? Ele tem que ter espaço para brincar, espaço para correr, espaço para se sujar no barro, espaço para ralar o joelho na grama, brincar, correr, machucar, correr, levantar, cair, levantar. E essa proteção que a gente está fazendo, chega até a evitar isso. A gente ouve de professoras de meninos de 5, 6 anos, estou decepcionado que os alunos não conseguem aprender. O aluno com 5, 6 anos está decepcionado que não consegue aprender. Esses alunos têm que correr, brincar, divertir primeiro, dentro da escola. Eu peço desculpa se há alguma intervenção aqui, porque eu estou num espaço improvisado aqui. Mas essa ideia de que nós formamos uma rede de alunos, de escola, e de modo de entender o aluno, disciplinar, de tal modo que quando ele foge dessa disciplina, a gente fica já preocupado. A gente não recebe, por exemplo, as famílias, as mães, no Dia das Mães, dentro da escola. A escola é um espaço da família toda. Não é um espaço escolar para a gente ficar ali dando ordem para menino. É um espaço para a gente se encontrar. Então, no dia que a gente poderia fazer uma festa para as mães, a gente faz enfeitinhos, né, nas paredes, nos brinquedinhos que os meninos fazem, mas não faz uma festa, uma diversão, uma dança de roda, não tem uma cultura das famílias dentro da escola que propicie as famílias a se sentir aderidas à escola. Quando a gente procura pai e mãe, é para chamar a atenção porque o aluno está com esse problema, o aluno está com aquele problema. A gente tem que se antecipar a tudo isso. Primeiro, a gente promover a alegria dentro da escola de tal forma que a relação escola com a família seja primeiro de alegria, de interação, de conformidade, não é nem de acolhimento, como se a gente fosse os aquecedores. Não, eles trazem a alegria. Você colocar um grupo de congada dentro de uma escola com meninos, a gente nunca vê isso num bairro de periferia. Você tem aqui do lado, 3, 4, 5 quadras para frente aqui, um grupo de congado Moçambique. Ele nunca foi na escola, e a maioria dos alunos é negro. E por que isso nunca aconteceu? Eles nem sabem o que é um grupo de congado Moçambique. Vê a escola de samba pela televisão. Essa ideia de escola que a gente tem, de regular o professor para dar disciplina para os alunos, a ideia é a relação. A professor-disciplina é violência. Ela tem que mudar. O professor não pode ser responsável pela disciplina de aluno dentro de sala de aula. Ele não tem disciplina? Não tem. Vai aprender sem disciplina? Não sei se vai. Desculpa mais uma vez o barulho aqui, porque... Mas essa ideia da escola como é um grupo da sociedade, não é os professores que são da escola, os professores têm que ser chamados, os professores têm que chamar os professores para mostrar como que o aluno está tendo problema. Não. Primeiro chama para a festa, primeiro chama para a interação, primeiro chama para a alegria. Quando ele estiver fazendo parte, sim, a gente conversa sobre o que é que está acontecendo. Não podemos ser esse jogo da lei, uma antecipação da lei. Os professores são uma antecipação da lei, e quando falha o professor, aí vem o braço longo da lei que vocês estavam falando. Quando falha o professor, vem o braço longo da lei. Ó,
Não se trata disso, não podemos ser isso. Não podemos ser isso. O aluno tem que construir a autonomia dele dentro dessa possibilidade de várias formas. Uhum. É isso mesmo. Um currículo construído de uma forma, o professor vai avaliar se você vai ou não passar de ano. Isso já cria uma violência entre professor e aluno. Ele vai avaliar se você vai passar de ano. Falar o seguinte: você tem que passar de ano nessas matérias. Então, elas estão disponíveis, os professores estão disponíveis aqui. Você vai lá, estuda e escolhe qual professor que você quer que te oriente, que você passa em qual matéria, em qual tempo que você quer fazer isso. Não, assim, viajando aqui agora, né? Mas dentro da ideia de que nós estamos fechados, limitados. Eu me lembro do quem é que não assistiu Pink Floyd The Wall. Nós somos muros. Hey, teacher, give a need alone. Os professores não precisam de vocês. Deixa os alunos quietos. Né? Lembra disso? Pink Floyd The Wall? Quem não assistiu, assista. Na Pink Floyd The Wall. Né? O menino lá. Filó, na saúde mental, a gente tem essa máxima de não fazer dano. A melhor não estraga o menino, não. Não fazer dano. Eu vou passar aqui para outra pessoa a fala por causa do tempo. Tá certo, mas a minha ideia, em base é isso. E no mais, eu aconselho o Pink Floyd The Wall para a gente, num próximo debate, poder continuar a falar disso. Lembrança. Muito obrigado, viu, gente? A Sandra levantou a mão depois do Órfilo, mas eu queria só fazer um comentário, porque o Órfilo complementou o que eu falei, né? No sentido de que vamos recuperar Paulo Freire e sair dessa escola carterial, né? E a questão da criatividade e da autonomia, quer dizer, se eu não aposto na criatividade, e a criatividade ela só se manifesta através do espaço livre, exatamente através da brincadeira, através da criança, poder ser criança. Né? Então, quando um professor avalia uma criança de 5 anos que ela não está podendo aprender o quê? O que está querendo ser ensinado para uma criança de 5 anos? Eu acho que existe uma questão importantíssima que você trouxe, que é a escola só pode ser o centro da comunidade se ela for comunitária. Né? Então, se eu não tenho espaço dentro da escola para a própria comunidade se expressar, ela se fecha. Então, os muros estão sendo construídos na medida em que a gente vai se fechando através das grades, através dos muros, através das janelas e as portas fechadas. Eu me lembro de uma imagem, eu já passo para a Sandra, é uma imagem de uma escola que ficava na frente de uma praia. E para frente, para a praia, eles fizeram um muro para a criança não se distrair para olhar o mar. Então, foi preciso desfazer o muro para que as crianças pudessem mostrar que aprendem matemática quando elas contam as conchinhas, não é? Então, quando eu conto conchinhas, eu aprendo matemática. Quando eu pulo a onda, eu aprendo equilíbrio. Quando eu sinto o calor da areia e o gelado da água, eu vejo a temperatura. Né? Quando eu pego um galinho e escrevo na areia, eu aprendo a escrever. Então, assim, é debaixo de uma mangueira, né? E para isso a gente tem que recuperar esse sentido de que a escola não é um lugar de você ensinar coisas, é um lugar para você descobrir pessoas. Sandra, é contigo. Realmente, essa imagem me lembrou vários outros muros, né? Construídos por aí, separando populações e povos, né? Muro na Palestina, tudo muro para tudo quanto é lado, né? Separando favelado de bairros ricos, muros de condomínio, tudo muro, né? E a gente está falando do contrário aqui, como é que faz para que a liberdade ela é construtora de saúde também, né?
A liberdade é terapêutica, como a gente diz, na saúde mental, né? Fala, Sandra. Eu estou, assim, encantada com a fala de vocês, parabéns, né, primeiro. E, assim, o Orfelo falou também um pouco do que eu gostaria de dizer, e eu sempre lembro de uma história, sabe, da escola, que me chamou muita atenção e que me leva a reflexões diárias, a minha experiência com a educação infantil e com o ensino médio, né, esses dois extremos. Amo de paixão, né? E um certo dia uma aluna virou para mim e falou: professora, a senhora acha que é fácil ser aluna? E eu parei e olhei para ela, né? Isso no ensino médio, terceiro ano do ensino médio. Falei: não, eu acho que não é fácil realmente ficar 4 horas e meia sentada numa cadeira dura, né? Aí ela falou: mas o pior não é isso. Além de ficar 4 horas e meia sentada numa cadeira dura, toda hora vocês ficam falando para a gente olhar para frente. Toda hora, cada minuto, a gente não pode olhar para o lado, que vocês chamam a atenção para a gente olhar para frente. A gente olha para frente, muitas vezes tem um professor descabelado, fica até com um plumo de coberta na cabeça. O que estímulo que a gente tem, né? Parece assim, isso me tocou tanto que eu cheguei na sala dos professores e falei: gente, pelo amor de Deus, vamos pentear esse cabelo direito, vamos passar batom, vamos nos arrumar, porque imagina os alunos ficarem 4 horas e meia, a gente chamando a atenção para eles olharem para frente, né, e a gente descabelada. Bom, desse dia em diante, todo mundo começou a se ajeitar mais para subir para a sala de aula. Eu falo subir porque eu sempre dei aula mais no segundo andar. Mas, assim, uma coisa que eu trago muito para mim, que a escola, ela vem sendo cada vez mais burocratizada, né? Tem que seguir uma linha de ensinar, e eu acho que não é isso, nesse contexto atual, não é isso mais. Essa questão do novo ensino médio, da disciplina que vai se trabalhar, isso, aquilo, é o como ensinar, na verdade, principalmente uma escola humanizada, solidária, que o professor tenha empatia com o aluno, né? Então, assim, eu vejo que a gente consegue trazer o aluno para dentro da escola e reduzir a evasão escolar, e com uma série de dificuldades, assim, excetuando casos de violências, de assédio sexual dentro da família, mas até casos de extrema pobreza, né, de extremas dificuldades, o aluno, ele se esforça para ir para a escola quando ele é acolhido, né? Então, que escola que eu quero hoje para o meu filho, para a comunidade, né? Quando o Orfelo fala da escola de trazer os pais, né, a família, as mães para dentro, para brincadeira, né, ele até falou das cadeiras para os pais. Gente, nós temos que fazer isso com os nossos alunos. E eu falo isso com os alunos do ensino médio. Não é, imagine os menores, né? Essa ludicidade, essa empatia, essas diferentes formas de avaliação, uma avaliação que não fique focada só no papel, né? Tem aluno que tem dificuldade para redigir, mas tem facilidade para falar. Então, assim, avaliações de diversas formas, e principalmente com um olhar solidário, com um olhar acolhedor para esse aluno, né? Só que isso também demanda uma formação do professor, nesse sentido do professor, num todo, não é a formação enquanto conteúdo, né? O professor, ele se prepara para dar aula, ele domina o seu conteúdo, a grande maioria, e o que falta? Falta o cuidado com biopsicossocial, na verdade, a saúde mental desse professor, né? O professor que chega na escola e que fala: que bom que eu estou aqui. Não sei se foi a Deise que começou a falar isso no início, algo parecido, né? Que bom que eu estou aqui, que bom que eu tenho alunos,
né, para ministrar a minha aula, e passa isso para o aluno, gente, é um ganho para o resto da vida, né? Diferente daquele professor, porque a gente já está realmente sobrecarregado, mas que já chega ali desmotivado na escola. Ai, meu Deus, mais um dia de aula. E chega e passa essa energia negativa também lá para o aluno, que já não está aguentando mais, né? Mas muitas vezes porque ele também está com uma série de problemas, com uma sobrecarga, com trocentas provas para corrigir, com trocentos trabalho e a vida pessoal, né? Então, o cuidado com esse professor num todo, com a saúde mental dele, né? E para que ele esteja dentro da sala de aula pensando no ser humano, né? No ser humano, nessa troca de energia, nessa acolhida, porque aí sim, acho que foi a Deise que falou, a Deise está comentando agora da questão do mar, né? Do muro lá que impedia de ver o mar. Então, muitas vezes a gente impede do aluno ver tantas outras coisas dentro da escola, em função de ter que ficar um atrás do outro, não pode conversar. Psiu. Nossa, eu tenho birra de ouvir alguém falando psiu, psiu, o tempo todo, sabe? Porque é muito desgastante, a gente tem que deixar eles conversar também, eles socializarem. Se a sua aula, se você conseguir dar uma aula de 20 minutos, não precisa ser aula de 50, até porque até a gente que é adulta, a gente não consegue concentrar tanto tempo, né? Mas se você consegue dar uma boa aula em 20 minutos, está ótimo, que o resto seja acolhida. Seja chegar perto do João e falar, ai, João, como que você está? Estou te achando meio tristonho hoje, está tudo bem? O que houve? Quer desabafar? Estou aqui, sabe? Então entra realmente a questão da psicologia, que faz muita falta realmente na escola, né? Esse trabalho, sabe, do professor. O professor não tem obrigação, o professor está ali para ensinar. Mas, gente, vamos pensar no que é ser professor no século XXI, né? Diante dos conflitos, diante da violência doméstica, da violência na escola, qual é realmente o papel do professor? Assim, não vou delongar mais, porque eu acho que eu falo muito, mas é mais ou menos essas reflexões que eu gostaria de deixar. Muito legal. Eu queria mencionar aqui o comentário da Maria do Carmo. Eu, quando criança, fui agredida por uma professora e fiquei com traumas. A família, a sociedade e o Estado têm que garantir os direitos fundamentais da criança e do adolescente. Todos, né? Família, Estado, todos nós, né? Não só os professores, né? Com medidas realmente eficazes. Aí que é essa questão da eficácia, eu acho que tem a ver também com a nossa criatividade, a nossa imaginação, para criar situações e a nossa coragem também, né? Em cada ponto onde a gente estiver. A Silvana colocou o seguinte: temos uma escola do século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI, num esforço descomunal para fazerem acontecer uma educação bancária, onde deposita-se conteúdos, muitas vezes inócuos, quando não são para atender ao mercado. Claro, isso é bem claro para todo mundo aqui, né? Que é o caso do novo ensino médio. Gente, eu preciso chamar vocês para a gente ir finalizando. Tem mais uma pessoa aqui, com a mão levantada, que é a Aurimeire. Vou passar para ela e depois, em seguida, vou voltar a palavra para a Deise e a Tanani colocarem as suas palavras finais para nós. Aure. Boa noite, pessoal. Não vou abrir a câmera, porque eu estou meio desarrumadinha aqui. Mas eu estou achando o papo fantástico, essa parte da psicologia, essa parte do cuidado, essa parte dos direitos fundamentais. Isso tudo tem que estar dentro de uma panela só. Não adianta estar só num conselho, não adianta estar só num sistema de ensino, não adianta estar só dentro da sala de aula. Tem que ser um esforço coletivo, de mudança de mentalidade como um todo. Aqui, eu não sei quantas pessoas são professores de chão de sala de aula. O professor hoje
a escola se tornou uma referência, e é justo ela ser essa referência do bairro, da comunidade, onde a tribo tem que se encontrar. Mas como que a gente faz esse encontro? Sendo que a escola não tem autonomia nem para fazer um evento sem uma autorização do sistema de ensino. E eu estou vendo coisas acontecerem, que eu até fiz uma pergunta aí, que eu não sei como que nem sei como fazer essa pergunta. Na verdade, umas ONGs que se acham que têm o direito de adentrar dentro de uma escola e ditar normas como um professor deve trabalhar com uma criança autista. O professor estuda muito. O pouco tempo que ele tem, o pouco recurso financeiro que ele tem para fazer um curso, para fazer uma especialização, e com essa inclusão estrondosa que nós estamos tendo, porque hoje o menino não pode ser um pouquinho levado, que ele já toma Ritalina e Risperidona. O professor também, não tem um professor que não toma Rivotril. Então, não é uma questão de falar de um direito de um, e quando você fala do direito de um, você tira o direito do outro. Quando você fala do direito do outro, é cobertor curto. Nós estamos na educação, na sociedade como um todo, com cobertor curto. Temos que ter uma visão de comunidade. O professor Órfilo falou aí da escola aberta, da escola para todos, né? É a escola que a gente sonha. Eu tive a oportunidade de ir numa escola no estado de São Paulo, na cidade de Cotia, chama Projeto Âncora, que é do professor José Pacheco. Eu fiquei simplesmente encantada. Mas como que nós vamos implementar isso? O nosso SAEB, a nossa avaliação externa, o aluno que você não pode reter, porque a prefeitura, um aluno retido vale por 3. A base, lá no MEC, tem que mudar esse tipo de avaliação externa. Isso tudo envolve dinheiro. E quando envolve dinheiro, envolve política. E a política é preocupada com o poder e com o dinheiro e não está preocupada com a educação. Então, a gente tem que colocar um pouquinho o pé no chão. Eu adoraria que na escola que eu trabalho tivesse a psicóloga, a assistente social, tivesse a terapeuta ocupacional, que fosse uma equipe fantástica. Mas qual é a nossa realidade? O professor, gente, se vira nos 30. Na pandemia, comprou computador, celular, tirou dinheiro do bolso, não foi sequer reembolsado. Ao invés de pagar a hora-aula em dobro, porque está na sua casa e oferecendo o seu espaço, foi cortado hora-aula. Então, nós temos duas realidades. A que a gente quer que aconteça, que a gente sonha que aconteça e deseja, mas nós temos uma realidade muito difícil. E para mudar isso, não é só o professor, é uma sociedade inteira começando de exigir. Olha que nós estamos vendo no Congresso chantagista em cima de um presidente. Por quê? Eles querem dinheiro e querem poder. Agora, educação, em que escala que está isso daí? E a escola, em que escala? Há 40 anos atrás, 30, 40 anos atrás, eu lembro muito bem que tinha a fanfarra do Boa Vista, que quando desfilava no 7 de setembro, disputava com a fanfarra do Frei Eugênio, que disputava com o do Corina, que disputava com o do Castelo Branco. Hoje, gente, não existe essa integração nem entre as escolas. É tudo padronizado. É tudo um calendário só. O professor que trabalha em 2 escolas é um sacrifício para cumprir um calendário só. O calendário do Estado é diferente do calendário da prefeitura. Então, é muito entrave que nós temos que sentar, os psicólogos, todo o pessoal da saúde, o pessoal da educação, e repensar a educação como um todo. E qual o papel da família na educação também? A escola virou uma panela de pressão prestes a explodir. Então, gente, eu estou vendo aí, estou gostando muito das ideias, mas acho que a gente tem que, assim, pôr o pé no chão e colocar muita coisa na prática, né? Então, é isso aí, Odila, obrigado pela fala, viu? Tá certo. Eu acho que você está trazendo a necessidade que a gente tem de luta, né? De lutar. Porque eu estava lembrando que
o que a gente pode fazer de todos esses pontos, que é lugares, né, do contexto da comunidade, onde a gente ocupa, que a gente tem oportunidade de fazer alguma coisa, enquanto cidadãos e cidadãs, né? Um pouco coragem e a gente não ficar acomodado, né? A gente aproveitar as oportunidades de estar em coletivos, de estar participando, porque isso também traz saúde mental para a gente, né? Isso ajuda a gente a recuperar a nossa dignidade, enquanto o mundo que a gente deseja não chega, né? Está só no horizonte, as nossas utopias. Então, eu acho que a luta dignifica a vida, né? E estar em coletivos, como o que está promovendo essa live, como que a Deise, os muitos espaços que ela ocupa, os muitos espaços que a Tanani ocupa, e cada um de nós que estamos aqui também, não por acaso estamos aqui, né? Conversando, né? Todo mundo aqui, cada um ocupando diversos lugares e formas de luta coletiva, sempre coletiva. Então, acho que por aí. Eu queria agora passar a palavra para a Deise e para a Tanani, colocar as suas ideias finais, que elas possam deixar para a gente, e a gente, em seguida, então, estamos encerrando. Quem quer falar? Tanani ou Deise? Deixar a Tanani falar primeiro, depois eu falo. Fala, Tanani. Eu queria só agradecer, Odila, em nome da Aspice Brasil, né, o convite. E, assim, acho que a gente precisa recolocar a escola nesse lugar de importância dela, né? Assim, como é que eu posso dizer? É um lugar, assim, de tamanha importância, né? De tanta possibilidade, potencialidade, que eu acho que talvez a grande tarefa, né, de todo mundo seja exatamente isso. Como é que a gente pode colaborar, né, para a busca, né, para o fortalecimento da escola, da educação como um todo, não só a educação pensada a partir da escola, mas a educação como um todo, né, para que a gente possa se fortalecer, inclusive, para enfrentar essas coisas, porque é exatamente o que não se quer, que a gente não saiba, que a gente não conheça, e se a gente não sabe, se a gente não conhece, a gente vai estar submetido a tudo, né? Então, acho que a escola tem esse papel muito importante, né, os professores nesse processo educativo, formativo, facilitador, né, como são fundamentais, né, para descortinar e tirando cada camadinha de realidade, dessa realidade mais imediata que a gente vê, que não é a realidade concreta, né, não é essa realidade imediata, ela é muito ilusória, ela é enganadora, ela é insidiosa, e assim, a escola tem um papel fundamental, né, e cada um que está aqui, numa quinta-feira, à noite, quase 9 horas, não está à toa, né, eu acredito que a gente está aqui somando forças, porque o que passou, na verdade, não passou ainda, né, e a gente tem muita coisa para enfrentar, e a gente precisa se apoderar de discussões, de conhecimentos, a gente precisa se fortalecer, inclusive, para argumentar, construir argumentos que nos permitam dizer, não é esse mundo que a gente quer, é um outro, né? É outro mundo, e construir estratégias para que esse outro mundo ele possa, de fato, ser materializado. Então, eu queria agradecer, em nome da Aspice Brasil, queria agradecer, né, ter a sua condução nesse momento, Odila, você é maravilhosa, queria agradecer também a presença de cada uma deles, de poder ter te conhecido também hoje, e assim, a Aspice Brasil está à disposição. Carol, muito obrigada também aí pela organização da sala. Eu também quero agradecer muito, tirando o muro e a gente olhando o mar juntos, tirando todos esses muros e dizendo que, na hora que a gente se apresentou, eu queria agradecer muito o convite ao NECA, né, que é uma associação de pesquisadores e formadores na área da criança e do adolescente. Então, a gente, além de fazer pesquisas, a gente faz também todo um trabalho de formação nos municípios, nas organizações, para a garantia da proteção integral de crianças e adolescentes. Então, nossa batalha, nossa luta juntos é exatamente essa, quer dizer, se nós temos cortinas de fumaça, nós temos que tirar essa cortina dos nossos olhos, dos nossos pulmões, dos nossos corações,
Mas isso não é uma tarefa pequena, como disse a colega que falou da panela de pressão, né? Se a gente não colocar a temperatura certa, a quantidade de água certa, a panela de pressão estoura, né? Ela tem o hábito de cozinhar mais rápido, mas ela tem o perigo de estourar. Então, eu queria dizer que o perigo que a gente tem de estourar nossas possibilidades de criação, de mudança, vem também do descrédito da nossa luta. Nós precisamos acreditar na possibilidade da transformação. Quando a gente tem a escola aberta, né, quando o professor Orton falou a escola aberta, a gente tem a possibilidade de ter uma comunidade inteira junto com a gente. E quando a gente tem esses entraves todos burocráticos e essa hierarquia, né, tão grande, nós temos que, por dentro, mudar isso. Dizem, a gente podia trazer um pouco a questão da micropolítica e é pensar que nas fissuras do sistema é que se alarga a possibilidade das passagens, né? E acreditar na gente, acreditar que a gente, sozinhos, não, mas juntos. Eu estou me lembrando de uma imagem que eu não sei como descrever, mas ela está sendo tão forte que eu vou precisar falar sobre ela. Imaginem um caldeirão enorme, com várias colheres de pau, muito compridas, muito longas. E em torno dessa imagem, dessa panela, desse grande caldeirão, na verdade, existiam pessoas esqueléticas, muito magras. Numa outra sala existia exatamente a mesma cena, a mesmo caldeirão com aquelas colheres de pau imensas e as pessoas estavam todas gordinhas. E aí quem viu as duas salas perguntou: mas se é o mesmo caldeirão e as mesmas colheres, por que naquela sala eles estão tão magros e naquela sala eles estão gordos e fortes? E aí ele falou assim: volte e olhe a cena. Ele voltou para a primeira cena e havia cada um tentando pegar a sua colher isoladamente. Quando ele foi para outra sala, cada um pegava a colher, alentava o outro com a colher larga, porque a colher comprida não dava para a sua boca, mas dava para a boca do outro. Então, quando o círculo se fechou, todos se alimentaram. Então, é um pouco isso que eu acho que a gente viveu hoje aqui, né? A gente tem colheres de pau extremamente longas, né? O braço comprido, que não é só do judiciário, é nosso também, né? Então, vamos ver se a gente consegue transformar isso em colheres que alimentam um ao outro. Obrigada pelo convite e espero que isso nos alimente para nossas lutas cotidianas e para comemorar a vida, comemorar cada vitória, cada sorriso, cada criança que aprendeu uau ou que aprendeu a pegar uma jabuticaba no pé, né? Será motivo de sorriso para a gente. Gente, são tantas imagens. Eu conheço essa imagem aí que você falou, Deise, em volta da panelona, com as colheres longas, um alimentando o outro. E isso é tão didático, não é? Essa imagem, que a gente se alimenta a partir do momento que a gente consegue se articular, né? Fazer coisas em conjunto, porque sozinha a gente não consegue, a gente adoece, né? Então, eu queria também agradecer a vocês duas por terem aceitado o nosso convite, agradecer as organizações a que vocês pertencem, né, que cederam vocês para a gente estar aqui, a UNECA, a ASPSI, e queria agradecer também a Aurineide pela instituição que ela representa, que vai certificar as pessoas, né? Que é a UP Educação, Unidos pela Educação. Obrigada, Auri. Agradecer o pessoal da Liga, que empreendeu mais essa live, é a segunda que nós estamos fazendo, partiremos para outras iniciativas, não é isso, Silvana? Aí, e estamos juntos. Então, muito obrigada a todos vocês por estarem aqui até esse horário. Um beijo no coração de todos e todas e todes, Deise e Tanani, a Carol também, agradecer a Carol, que estava aqui no background. Obrigada. Odile, antes de terminar, vamos fazer uma foto?
Sim, Ah, está avisando caso alguém, para todo mundo estar com as câmeras fechadas para abrir, e se a pessoa não quiser, aí é com ela. Estamos avisando que vai tirar foto, tá? E isso pode ser publicizado. Então, se a pessoa não quiser, ela fica com a câmera fechada. Vai lá, Carol. Capricha, hein? Todo mundo passou batom. Pronto. Pronto? Então, gente, uma boa noite para vocês. Boa tchau, noite. Gratidão. tchau, 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 obrigada. Viu? tchau, Tchau, Deise. Tchau, Tanane. tchau. Tchau, Carol. Tchau, pessoal.